o bairro assim devastado, as pessoas sem saber o que fazer, as pessoas chorando. Moro em Canoas a minha vida inteira e nunca vi nada parecido. A gente nunca imaginou que seria tanto, né? E aí, naquilo ali, eu já percebi que eu estava vivendo um pesadelo. A cada dia que eu acordava, a água estava chegando mais próximo da minha casa. A ideia do Papo Copeiro começou lá por 2019, né? Eu sempre gostei de comentar, fazer comentários do Grêmio e tudo mais, né? Eu senti que necessidade de falar mais, não só nas redes sociais, fazer alguma coisa a mais. E aí surgiu o Papo Copeiro. Comecei a entrevistar algumas pessoas importantes no meio do Grêmio. Num desses convidados, o Felipe acabou me chamando. E aí a gente fez esse primeiro episódio. E ele tinha um desejo de fazer um podcast, assim como eu. Falei pra ele, cara, interessante essa ideia aí desse projeto. Se tu quiser um dia colocar isso aí no estúdio, né, de forma presencial, me avisa, porque eu tenho muita vontade, assim, né, de ter um podcast, de fazer alguma coisa física. Nos juntamos e aí que começou. O que era um hobby começou a se tornar um trabalho, né, uma realidade que a gente gostaria de buscar na nossa vida. A gente conseguiu um estúdio para começar, porque a gente não tinha um local. E aí meu pai tinha uma salinha para onde a gente poderia fazer o podcast, né? E aí foi nessa salinha que a gente começou. Era uma salinha pequena. A gente ficou ali por acho que quase um ano. Diversos problemas aconteceram. Fazia muito tempo que eu tinha canal no YouTube, mexia com câmera, mas eu nunca tinha colocado isso em um projeto grande como é o Papo Copeiro, que é um podcast com mais câmeras, com mesa de som, microfones, lidando com pessoas, né, trabalhando comigo. Então foi bem desafiador. Nós conseguimos bons convidados, né? Conseguimos crescer ali. Só que acabou ficando muito pequeno, né? E com isso a gente viu que tinha uma possibilidade da gente expandir, aumentar, ir para uma sala maior. E com isso veio a ideia da gente ir lá para a casa dos pais do Felipe, que eles tinham um espaço lá, uma sala comercial maior, onde a gente começou a montar as coisas para ir para lá. Pegamos todos os equipamentos que a gente tinha da salinha pequena, do podcast, e levamos lá para casa dos meus pais, né, onde a minha mãe também tinha um salão de beleza. Ali nós já estávamos numa crescente muito boa, né, tanto que a audiência estava muito boa. Aí começaram as notícias, né? Aconteceu aquilo que foi a maior tragédia da história do Rio Grande do Sul, né, que foi a enchente. E aí começou a ficar a coisa cada vez mais séria, digamos assim. As cidades inundadas lá para cima e as notícias falando que poderia vir para a região metropolitana. E aí o alerta começou a ficar ligado para todos nós, né? Moro em Canoas a minha vida inteira e nunca vi nada parecido na minha rua, inclusive nunca alagou nada. O Felipe estava lá no estúdio nesse dia e ele falou para mim, cara, eu tô aqui, tá, as notícias estão falando que vai chegar aqui no bairro, né? Eu, no máximo, eu juntei as coisas do estúdio, eu juntei e coloquei em cima da mesa, porque eu achei, não vai chegar até aqui, no máximo vai molhar o chão e tudo mais, mas não vai subir tanto, né, a ponto de estragar aqui o estúdio. Eu não sei o que eu fui fazer, que eu fiquei meio offline em algum momento, e o Felipe começou a me ligar e começou a mandar mensagem. E aí depois, quando eu fui ver o celular, eu vi que ele me avisou. Eu tô levando a mesa de som e uma câmera. Tô levando para casa e o restante eu deixei em cima da mesa, né, que era uma mesa alta. Daí eu falei, não, beleza, meu, ainda bem que tu fez isso, porque no fim eu não tava eu não tava online na hora, mas eu ia te falar para fazer isso. Avisei a minha mãe, porque o estúdio também era a casa dos meus pais, e eu falei, olha, eu vou tirar por precaução. Ela, coitada, minha mãe nunca viu nada parecido em Canoas mesmo, ela não queria, ela achou que não, isso aí não vai acontecer nada, mas enfim, ela até sugeriu para me botar em cima do roupeiro da casa dela, porque ia ser tranquilo. Cara, eu acho que deu horas, eu não tenho certeza se foi horas ou se foi no outro dia, mas enfim, não deu um dia, veio a água, começou a inundar o bairro todo, lá em Canoas, e começou, obviamente, a inundar lá dentro do estúdio.
E a gente tinha uma câmera de segurança lá dentro. E quando a câmera de segurança parou de funcionar, a gente já pensou, cara, que tá acontecendo? Eu fui pai naquele 1 mês antes, então meu filho não tinha 1 mês de vida. Realmente, para quem é pai pela primeira vez, sabe que o quanto isso é uma novidade e a gente fica sempre alerta já só pelo fato de ter um bebezinho tão novo. Aí aconteceu tudo isso junto, então não foi nada fácil, né? Eu já estava também sem acesso à luz, à água, à internet só quando eu ia na avenida, como eu moro em Cachoeirinha, Cachoeirinha também foi bem afetada, a minha região ficou 1 mês praticamente ali sem luz, né? Então eu tive que ficar indo para posto, né, para conseguir internet. E toda vez que eu ia dava um susto, né? Eu olhava assim as imagens, as mensagens, cada amigo, familiar assim sofrendo muito e eu sem poder naquele momento ajudar, porque eu estava sendo prejudicado também. No começo a comoção não foi assim tão grande. Eu acho que demorou um pouco para o Brasil entender o quanto o que estava acontecendo aqui no estado, né? Eu acho que foi uma coisa assim que demorou um tempo para eles entenderem, nossa, o Rio Grande do Sul está debaixo da água. Então, o que nós fizemos foi ajudar. Eu recebi um casal de amigos no dia da enchente. Ela me ligou, era 5 da manhã, perguntando se podiam ficar na minha casa. Veio um casal de amigos com um monte de gato, inclusive, e foi bom. Foi já com um bebê de 1 mês, um monte de gato, casa. Foi uma loucura, né? Fora a preocupação, que eu não sabia se meus pais estavam bem ou não. E aí, naquilo ali, eu já percebi que eu estava vivendo num pesadelo. A cada dia que eu acordava, a água estava chegando mais próximo da minha casa. Tenho um pai que ele tem diversos problemas de saúde, um amigo que me ajudou bastante, tanto no antes, durante e até depois da enchente, que foi o Léo. O Léo deu uma baita de uma ajuda, assim, porque a gente conseguiu levar bastante equipamento, bastante coisa, assim, lá para casa dele, lá para outras casas. Graças a Deus, ali a gente não perdi nada, né? Mas lá no Papo Copeiro foi devastado, a gente perdeu praticamente tudo. O que salvou, assim, deve ter sido 10 ou 15% das coisas. E a gente vendo as notícias, né, vendo tudo que estava acontecendo, porque a gente estava vivendo aquilo, a gente estava sendo afetado, a gente estava querendo ajudar os outros, porque pelos nossos meios de comunicação, né, nossos meios tanto no YouTube, no Twitter, no Instagram, tudo a gente estava comunicando as pessoas, falando, aqui tem gente que está ajudando, tem um amigo nosso aqui que está recolhendo materiais. Aí sempre estava colocando assim uma pessoa com a outra, conectando, né? Porque ainda assim a gente não perdeu, né, coisas que a gente não conseguia viver. A gente estava ali ainda com a nossa casa, por mais que estava sem luz, sem água, a gente estava conseguindo sobreviver. Mas tinham pessoas que estavam literalmente sem nada, sem poder ter o que comer, sem poder dormir no lugar, né? Então a gente estava tentando fazer essas conexões com o pessoal. Nas redes sociais já se falava muito que os endereços de pessoas que estavam precisando de ajuda, né? Porque a enchente já tinha devastado as casas, as casas já estavam ficando submersas e e ali a gente começou a procurar as pessoas, alertando, divulgando. E a gente estava só esperando a água baixar, dar uma controlada, para a gente então ir lá no Papo Copeiro, ir lá em Canoas, para a gente ver como é que estava a situação. Quando a gente chegou lá, cara, foi um aperto no coração, irmão. Foi uma coisa assim que só de pensar, só de lembrar, dá um arrepio, cara. Dá um arrepio. Não só pelo nosso, mas pelo do pessoal da volta. O bairro assim devastado, as pessoas sem saber o que fazer, as pessoas chorando. E a gente vendo que, cara, a gente teve um grande problema, a gente teve um grande prejuízo. Mas com certeza a gente ia dar a volta ali por cima, eram coisas que a gente ia ter também muita ajuda, mas a gente começou a pensar aquelas pessoas que não tinham o que fazer, não tinham para onde correr, não tinham com quem contar. Ali doeu bastante, cara. Aí a partir disso, eu e o Noteg pensamos, cara, vamos primeiro ajudar meus pais também que perderam o lar e depois a gente pensa, né? E para quem cria conteúdo, um canal de YouTube, sabe o quanto é complicado tu ficar muito tempo sem criar conteúdo, né? O teu canal simplesmente ele desaparece, né? Pro algoritmo e tal. Então a gente ficou um bom tempo, a gente ficou uns 5 meses pensando no que a gente ia fazer.
eu não queria desistir. Eu queria dar um jeito de dar a volta por cima, né? Mas assim, vamos na hora certa. Mas eu queria fazer um teste antes. Eu queria entender se é um sinal para me desistir, porque aconteceu tudo aquilo, ou não vou desistir. Vou continuar fazendo o que eu gosto, o que eu sonho, que é um podcast de entrevistas e tal. Eu e o Felipe, a gente pensou bastante. A gente sentou, conversou, a gente não queria pedir ajuda, a gente não queria mesmo assim, pedir a vaquinha, porque a gente achava que ia ser, sei lá, uma coisa tão supérflua assim, perto e tão pequena, perto de pessoas que não têm onde morar, não tinham mais onde morar, não tinha o que comer, não tinham onde trabalhar às vezes. E falei pro Felipe, cara, eu não sei se a gente vai voltar, ou se a gente voltar não sei quando. Ao mesmo tempo eu fiquei, cara, pensando bastante assim, pô, o tanto que a gente já viveu, né? O tanto que a gente lutou, o tanto que a gente batalhou sempre sozinhos e sempre investindo tempo, dinheiro, deixar, né, uma enchente assim, levar tudo e não voltar. Será que é isso que estava escrito para acontecer? Será que a gente tem que aceitar? A gente começou a avisar, né, o pessoal que foi afetado, não vai ter episódio, não vai ter podcast por um bom tempo. Eu no meu canal mesmo, né, como eu trabalho também hoje com internet totalmente, eu não tinha forças para fazer vídeo, esse um mês todo, eu não tive forças para fazer vídeo falando de Grêmio, por exemplo, que é o meu carro-chefe, é o que eu mais faço. Então eu pensei, cara, eu acho que eu tenho que dedicar minhas forças em restabelecer as coisas lá na minha casa. É ajudar meu pai e minha mãe, que eles, né, não podem ficar saindo. Então eu estava fazendo isso. E aí depois, né, de eu conseguir voltar à ativa, a fazer os meus trabalhos e ver a força também do pessoal falando pra gente que, pô, tem que fazer uma vaquinha. E a comoção foi grande, foi rápida, foi instantânea. As pessoas logo já se comprometeram em ajudar, ou ao menos divulgar. O próprio Grêmio divulgou. Muitas pessoas assim abraçaram, fizeram as doações. A gente teve uma live, que foi a live solidária, onde a gente chamou diversos convidados, onde alguns deles já participaram do Papo Copeiro. As palavras que eles falaram na live, de pessoas que a gente considera ícones, assim, que estão há tanto tempo na comunicação do Estado e falando coisas boas da gente. E isso a gente pensou, cara, quando a gente voltar, o Papo Copeiro vai ser de todos, não é só torcedores do Grêmio, é de todo mundo que curte falar do que a gente gosta, né? O Papo Copeiro não voltaria mais apenas a ser um podcast que fala só com a torcida do Grêmio, o Papo Copeiro é de todo mundo. A live em si, para nós, assim, foi um sucesso não em questão financeira, mas um sucesso de, pô, cara, tem gente com a gente. Tem uma galera aqui que gosta da gente, que está aqui nos ajudando. Aí depois dessa live solidária, da gente fazer as arrecadações, aí a gente começou a sonhar que o Papo Copeiro poderia voltar. E o mais legal ainda para mim foi que entender que não era só gremistas que estavam nos ajudando, né? Os colorados também, muitos colorados nos ajudando. O estado do Rio Grande do Sul se uniu naquele momento, né? Então a gente percebeu que a gente estava conversando com uma galera para uma outra galera também, com os colorados, com outros torcedores de outros times, de outras regiões, que gostavam do nosso conteúdo ou se sensibilizaram com a gente. E aí eu percebi, cara, vamos continuar isso aí, nós vamos dar um jeito de dar a volta por cima. E também tinham os nossos patrocinadores, que nos deram uma boa força, né? Os patrocinadores, tanto os que estavam com a gente, os que estão e os que chegaram, né? Todos os patrocinadores foram muito importantes, conseguiram aí ajudar a gente a dar uma boa reerguida, tanto a Hora do Pastel, a Sindigital, Tio Lu. Daí a gente conseguiu recuperar nossos equipamentos, né? Foi graças às pessoas que nos ajudaram, pessoas que eu nem imaginava que nos ajudar. E daí voltamos, né? Mas o canal parado já fazia uns 5 meses, né? A gente abriu uma live, não tinha 5 pessoas assistindo a primeira live. Foi até um susto no começo, né? Pensamos, e fora que algumas coisas a gente reutilizou da enchente, né? A gente não pegou e comprou tudo, não. Por exemplo, até hoje a gente usa os fones, que agora está começando a estragar. Então, além de a audiência não estar tão boa, a gente estava lidando com problemas de equipamento, né? Era praticamente começar tudo de novo, da onde a gente
não parou, porque a gente parou bem, né? Então era começar tudo de novo. E cara, o Papo Copeiro, ele nunca teve um ano inteiro, assim, cheio de episódios toda semana, porque sempre a gente teve algum problema. Não só problema, mas alguma alteração. Primeiro ano a gente não tinha o nosso estúdio próprio, era alugado, a gente teve que mudar para um nosso. Aí quando a gente chegou no nosso, a gente tentou aumentar, né? Ir para um lugar maior e melhor. A gente foi para esse lugar maior. Aí, quando a gente foi para o lugar maior, deu a enchente, tivemos que parar novamente. Aí depois da parada, por conta da enchente, a gente voltou e desde então, cara, a gente não parou nenhuma semana. A gente ficou, acho que, eu não tenho certeza, 4, 5 meses, provavelmente parado. Quando a gente volta, a audiência quase zero. Um negócio absurdo. E, cara, acho que levou uns 3 meses, mais ou menos, para o Papo Copeiro começar a ser entregue, né? O algoritmo do YouTube começar a entender novamente que a gente voltou. Aos poucos as pessoas foram lembrando, o Papo Copeiro, bastante tentativa e erro. Aí o Papo Copeiro começou a voltar a ter o seu engajamento que estava tendo antes. Depois que deu a primeira arrancada, aí a gente foi, né? Daí o Papo Copeiro foi voltando e hoje, né, dá para dizer que é a melhor fase do canal, assim, porque a gente tá com a audiência muito boa. O pessoal veio, lembrando que não é só gremista, é gremista, colorado, flamenguista, torcedor de tudo que é time, porque a gente fala de tudo, né? O Papo Copeiro somos gremistas falando de tudo, a gente não é só, falamos só do Grêmio, às vezes o Grêmio a gente mal fala às vezes, né? Hoje a gente está no melhor momento do Papo Copeiro, eu digo com certeza, 2025 é o ano do Papo Copeiro, é o ano porque eu acho que quando a gente foi atingido pela enchente a gente não tinha nem 15 mil, se tinha 10, eu acho que era muito. E agora, no momento que a gente está gravando esse documentário, cara, a gente está aí, eu acho que uns 26 mil inscritos e só crescendo. Então, a gente está numa crescente muito grande. Cara, eu só tenho a agradecer, né? A gente agradece muito aí a todo mundo que faz parte, tanto os convidados, tanto as pessoas que já trabalharam aqui nos bastidores com a gente. E, obviamente, ao pessoal que acompanha sempre, assim, a gente, porque a gente sabe que tem diversos canais, tem diversos programas, tem diversos podcasts e a pessoa parar, né, uma vez na semana para assistir às vezes um episódio de 2, 3, 4 horas. A gente sabe que o pessoal fica, né, do início ao fim e curte, a gente recebe mensagens, não só de gremistas, mas de colorados. A gente aumentou cada vez mais também o público, trazendo mais convidados colorados para também pegar esse outro lado, né, para o pessoal ver que a gente não é apenas um torcedor do Grêmio e tá nem aí pro resto do país, né? Não só do Rio Grande do Sul, mas pro resto do país. Os outros não prestam. Não, a gente quer bater um papo, a gente quer conversar com todo mundo. Então isso aí eu acho que o pessoal tá enxergando, tá vendo que o nosso podcast tem uma pegada diferente. Então o Papo Copeiro virou um lugar para ser um papo livre, um papo descontraído. E graças a Deus, cara, tá dando muito certo. E a gente só tem a agradecer a todo mundo que pegou junto com a gente e tá firme até hoje, e porque a gente tá com uma ambição, cara, de alcançar voos muito maiores. O futuro do Papo Copeiro, cara, eu acho que vai ser muito bom. Então, dá pra dizer que agora a gente deu a volta por cima.